Agora sim! Eu estava esperando vocês lá na prática do ao vivo, muito tempo sem mexer nesse Instagram, e acaba acontecendo isso, né, gente? E como vocês estão? Olá, futuro mestre! Olá, futuro doutor! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro falar sobre os processos seletivos para ingresso em mestrado e doutorado, de todas as etapas. No mês passado, a gente falou sobre a construção do pré-projeto, dei várias dicas sobre a construção de cada um dos tópicos e também sobre escrita científica. Quem quiser dar uma olhada, esses links, esses vídeos estão lá no canal do YouTube do Além da Revisão. Se não conseguir encontrar, é só me chamar no direct que eu envio para vocês. Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero saber se tem aí alguém aí com aquele frio na barriga, tem alguém ansioso. Até eu, gente, quando saiu o resultado de cognição e linguagem, eu fui dormir 1h da manhã, de tão elétrica que eu fiquei, de tão feliz com o resultado dos nossos alunos. Parabéns para vocês, né? O Lucas aqui tá falando que tá muito ansioso para a entrevista. Muito não, ansioso, muito é por minha conta. Boa noite, Tamara. Boa noite, pessoal. Olha, então a ansiedade é normal, né? Eu também fiquei ansiosa em todas as minhas entrevistas. O segredo é vocês controlarem essa ansiedade e no final eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Maiara, boa noite, tá sempre aqui nas nossas lives. E enquanto o pessoal tá entrando, enquanto o Instagram avisa que a nossa live começou, eu vou falar para vocês pensarem naquele amigo que você sabe que tem todas as chances para ingressar no mestrado ou no doutorado este ano ainda, mas que ele pode estar deixando o nervosismo tomar conta, pode estar inseguro e eu vou falar para vocês escolherem esse amigo, um amigo só, que vem à sua mente, manda essa live para ele, porque eu vou dar muitas dicas que serão o diferencial para vocês, né? Qual que é o nome da live? Como dar um show na entrevista de mestrado ou doutorado. Então clica e envia para aquele seu amigo, para aquele seu familiar, né? Tem muita gente aí tentando há anos ingressar no mestrado e doutorado, às vezes até é aprovado na primeira etapa, mas não mostra segurança, não mostra o conhecimento necessário para ser aprovado na segunda etapa, que é a entrevista. Ok? Sejam bem-vindos. Então, já mandaram o aviãozinho. Agora eu quero saber se vocês... Oi, Bianca, boa noite. Eu quero saber se vocês já enviaram, já tiveram o retorno, a resposta do programa de pós-graduação, se vocês já foram aprovados ou se vocês ainda estão aguardando a resposta. Falem aí pra mim nos comentários, por favor. Quem já tem a resposta? Cadê a galera de cognição e linguagem? Pessoal, eu passei 7 anos lá no programa de pós-graduação de cognição e linguagem. Fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. E na época, foi lá em 2010, a gente não tinha tanto acesso às informações como a gente tem hoje, né? Então, tudo que eu posso passar para vocês de informação, para a gente compartilhar, né? Muitos alunos, ex-alunos do mestrado e também alunos que têm a oportunidade de fazer disciplina isolada, têm esses conhecimentos que eu vou passar para vocês, tá? Então, não tem nada demais da gente trocar uma ideia e conversar sobre, principalmente para aquelas pessoas que não se sentem prontas, capazes. Eu ouço muito isso aqui. Ai, Karine, eu acho que não estou preparada ainda, eu vou fazer a disciplina como aluno regular, como aluna especial primeiro, vou tentar, vou fazer a prova e aí vai tentando e não se prepara como precisa se preparar. Então o Iago está aguardando a entrevista, Tamara também, a Nízia está esperando, está com o processo seletivo aberto.
Lucas está na segunda tentativa, a Ilma aguardando a entrevista. Muito bem, gente. Então tem bastante gente que já foi aprovado e está aguardando a entrevista. Oi, Jaque! Você também sempre me ajudou muito. Essa parceria é muito importante, pessoal. Vamos lá. Então vocês já me falaram e eu vou falar para vocês, pedir para vocês ficarem até o final, porque agora à tarde eu preparei uma surpresa para vocês. Inventei uma surpresa. Falei assim, não, eu posso ajudar ainda mais essas pessoas que querem muito ingressar no mestrado e doutorado, mas ainda estão inseguras, não sabem quais perguntas serão feitas pela banca, pelos professores, enfim. Oi, Marcos! O Marcos, pessoal, eu conheci na entrevista do mestrado, lá em 2010, né, Marcos? E aí a gente ficou amigo logo de cara. A gente se apoiou na entrevista sem se conhecer. Tá? Então eu sou muito grata a todos os colegas de cognição, aos professores. É um programa que me fez crescer muito e por essa gratidão que eu tenho, eu tô aqui com vocês hoje. E aí, eu vou contar a história para vocês de uma garota que sonhava em mudar de vida. Ela era muito esforçada, muito dedicada, trabalhava muito, professora, trabalhava em vários lugares. Só que ela era muito insegura, tinha medo de receber críticas, de ser reprovada, de não ser boa o suficiente. E aí, quando ela teve a oportunidade de ingressar no mestrado, quando ela participou de um evento científico e uma pessoa só falou assim: você é boa, eu gostei do seu trabalho, você tem que fazer mestrado, doutorado, você vai crescer muito. Essa incentivadora, que essa garota não conhecia, né, fez com que ela visse uma oportunidade que ela nunca tinha visto na vida. Era a oportunidade que ela tinha de mudar de vida. E aí, essa garota aprendeu a dizer não para tudo aquilo que desviava a atenção do foco dela, do seu objetivo maior, que era ingressar no mestrado numa instituição pública. E aí ela decidiu se esforçar como ela nunca tinha se esforçado na vida, como ela nunca tinha se esforçado antes. E foi aprovada. Essa garota sou eu. Eu finalizei meu doutorado em 2017. Sou professora universitária desde 2013. Né? Muito trabalho. Depois de muito trabalho, cheguei à uma universidade, leciono no mestrado, no doutorado. Então acreditem no sonho de vocês e se dediquem, se esforcem como vocês nunca se esforçaram na vida, tá bom? E aí, eu quero dizer para vocês que já foram aprovados, que estão aguardando aí a data da entrevista, que ir para a próxima etapa, ir para a segunda fase, ter seu pré-projeto aprovado, mostra que o seu processo deu muito certo até agora. E eu fico muito feliz quando vocês mandam mensagens para mim falando assim: Karine, eu consegui ser aprovada só com as suas dicas, só com o material gratuito do Além da Revisão, só com as lives. Eu fico muito feliz, né? Porque, como eu digo, eu faço isso porque eu quero que vocês também consigam o que eu consegui, realizar os seus sonhos e um retorno que eu dou para a sociedade. Eu sempre estudei em instituição pública. Então, se você está comigo aqui, quer dizer que você leva muito a sério essa fase da entrevista e se preocupa com o seu desempenho. Não é todo mundo que faz isso, sabia? Então, parabéns. Tem gente que relaxa nessa etapa, acha que tá ganho, acha que sabe tudo, que tem que saber o projeto e tudo bem. Só que aqui, quando eu falo que vocês vão dar um show, é porque vocês vão se preparar como a maioria não se prepara, tá bom? E durante esses anos participando de tantas bancas de seleção, eu posso dizer que, em geral, as pessoas não têm sucesso nas entrevistas porque não fizeram o dever de casa. Não pesquisaram sobre o programa de pós-graduação, não pesquisaram sobre o possível orientador, não sabem sequer o que é um mestrado ou doutorado.
Ou então, pega uma ideia de metodologia de um pré-projeto que já está escrito, a ideia de uma justificativa, e aí quando a banca pergunta qual a sua problemática, qual a sua justificativa social, como você vai alcançar os seus objetivos, o candidato simplesmente não sabe responder. E isso, com certeza, vai desclassificá-lo. Então as pessoas não fazem o dever de casa, não sabem o que está em jogo na entrevista, que eu vou contar aqui para vocês hoje. Demonstram pouca habilidade para fazer mestrado ou doutorado. Acham que tem só que assistir a aula. Assisto a aula e depois eu só escrevo a minha dissertação. Principalmente para quem é do mestrado, não teve a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica. As pessoas chegam muito cruas. Como eu disse no início, tem tanta informação na internet, tantos profissionais, pesquisadores, professores compartilhando as informações, tantos livros com o passo a passo, e as pessoas vão cruas para a entrevista, vão sem saber o que está disponível para elas. Ou seja, eu vejo como não é uma prioridade na vida dessa pessoa. E além disso, passam insegurança em relação às decisões acadêmicas que tomaram até hoje. Ficam se justificando porque não participou de um projeto de extensão, projeto de pesquisa, porque não publicou. E hoje eu vou falar como que vocês, orientá-los em relação a como vocês devem responder para a banca. Obviamente não vai dar para falar sobre tudo para vocês, então eu me comprometi a nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, fazer várias postagens, principalmente nos meus stories. Eu tenho postado desde o início da semana dicas para vocês se prepararem ainda mais para a entrevista. E aí eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem as perguntas de vocês no balãozinho que tem aí do lado de onde vocês escrevem um comentário. Tem um balão com uma interrogação no meio, no centro. Coloquem as perguntas para mim, porque no final da minha fala eu vou responder todos vocês. Combinado? Porque eu sei que às vezes tem perguntas muito específicas, que como eu disse, não daria tempo de falar em uma live só. Então, continuando. Eu acho que todo mundo já pegou papel e caneta, que vocês sabem que as dicas daqui, que eu passo para vocês, elas precisam, vocês precisam anotar para poder refletir sobre elas depois, para poder colocar em prática amanhã, no sábado, no final de semana, porque vai valer a pena. Para eu passar, para ser aprovada em primeiro lugar no doutorado de cognição em linguagem, eu sou mineira, não sei se vocês perceberam pelo sotaque. A mineira nunca tinha passado uma semana na praia. Era sempre 3 dias, 4 dias. E aí o edital sai justamente em janeiro. Acho que foi dia 9 de janeiro por aí. No dia que eu tinha chegado à praia. Ou seja, enquanto estava todo mundo se divertindo, eu peguei um computador emprestado, porque eu não tinha ido preparada, e fiquei os 15 dias... estudando, escrevendo projeto com a internet péssima. Então, quando a gente quer, quando é prioridade, a gente dá um jeito, tá bom? E hoje moro aqui em João Pessoa, na praia, tá vendo como que vale a pena? Vamos lá. Papel e caneta, todo mundo já pegou. Dúvidas no balão, do lado dos comentários. A primeira dica é: domine todo o conteúdo do seu pré-projeto. Karine, mas isso é óbvio. Eu concordo, é óbvio, mas a maioria vai para a banca sem dominar o pré-projeto. Eu vejo isso enquanto professora da pós-graduação, e aqui no Além da Revisão, quando a gente faz a simulação da entrevista. Eu pergunto, qual o seu problema de pesquisa? Qual o seu objetivo? Qual a sua justificativa científica? Eu faço as perguntas justamente observando as lacunas no pré-projeto. Se não tem no seu pré-projeto, a banca vai te perguntar. Então, por isso, é importante o olhar de um colega mais experiente, de um pesquisador, de um professor. E a dica que eu dou
é que vocês gravem um áudio explicando o projeto de vocês, contando a história da sua pesquisa, do que você pretende pesquisar, falando com as suas palavras o seu objetivo geral, como você pretende alcançar cada um dos objetivos específicos, qual a importância do seu pré-projeto para a área do conhecimento, a justificativa, relevância acadêmica, social, científica, de onde surgiu a ideia de pesquisar sobre esse assunto, entre outras perguntas que eu vou postar para vocês amanhã, ok? Lá no feed. Então grave um áudio. Você não sabe, por exemplo, se a banca vai pedir para você defender o seu projeto, porque você vai estar lá para isso. Então geralmente lá em Cognição e Linguagem eles falam assim: explique, não sei se vão mudar se estiverem assistindo a minha live, explique, né, fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Então tem que ter uma linha de raciocínio. E aí você sempre vai falar alguns pontos principais. O que a banca quer ouvir? Eles querem ouvir sobre as suas publicações, participações em eventos, se você participou de projetos, se você já publicou, resumo, artigo científico, e a gente vai falar mais especificamente sobre isso daqui a pouco. Então treine a sua fala. De 3 a 5 minutos. 3 minutos é o suficiente para falar sobre a sua trajetória acadêmica, 3 minutos para falar sobre a sua trajetória profissional. Grave o áudio e se escute. Se não quiser gravar um áudio, se você tem vergonha de se escutar, conta para algum familiar. Eu lembro que eu ficava treinando com a minha mãe, eu ligava para as minhas amigas, que nem da área são, mas para ficar mais segura em relação à minha fala, principalmente no mestrado. E outra coisa que vocês precisam fazer é cronometrar no relógio quanto tempo vocês falam. Então, trajetória acadêmica, trajetória profissional, se você tiver, e também defenda o seu pré-projeto, entre 3 e 5 minutos. No momento da entrevista, como vocês estão fazendo agora online, ainda está sendo online, coloca o seu celular no modo avião e cronometra o tempo que você gasta. Porque geralmente, quando a gente está ansioso, com a adrenalina lá em cima, a gente costuma falar um pouco, né? A gente costuma mudar um pouco o roteiro, falar demais, esquece alguma coisa, enfim. Então esse cronômetro passa segurança para você. Já aconteceu uma vez de eu sugerir a uma seguidora que ela cronometrasse. Ela, não, tá tranquilo, eu falo em 10 minutos. E ela falou em 13 minutos e meio. O que aconteceu? A banca interrompeu. Isso é muito chato, né? Você perde totalmente o foco e é um desrespeito à banca também, concordam? Porque se eles colocam lá no edital, tem um edital que é bem específico, você precisa defender o seu projeto em 10 minutos, 20 minutos. Então, você precisa treinar. Eu ouço até muito em eventos: o evento deu pouco tempo, só 5 minutos, só 10 minutos. Se ele deu aquele tempo, é porque dá para fazer. Então você vai praticar e falar o essencial dentro daquele tempo que o evento, que o coordenador do GT, do grupo de trabalho, cedeu a você. Então, além de dominar todo o conteúdo do seu projeto, saber o porquê você escolheu entrevista semi-estruturada, o que é isso, com base em qual autor, análise de conteúdo, como você vai analisar os dados que você vai coletar na entrevista, análise de conteúdo, análise do discurso, de novo, com base em qual autor. Se você não colocou ainda, pesquisa sobre isso, estuda. Eu tenho no meu material gratuito, vou colocar o link para vocês lá nos stories, vários modelos de pré-projeto, inclusive os meus do ingresso no mestrado e no doutorado. Segunda dica, são 8 no total, anotem aí. Conheça tudo sobre o programa de pós-graduação, tudo. É para ler o site de cabo a rabo, leia tudo, veja quais foram os últimos eventos, as últimas publicações, as últimas dissertações e teses publicadas, orientadas pelos professores, quais são os projetos em andamento, se receberam algum prêmio, se patentearam, eles têm alguma patente,
qual a classificação de acordo com a CAPES desse programa de pós-graduação. Entenda as linhas de pesquisa e veja qual delas você se aproxima mais. Tem gente que coloca lá na capa a linha de pesquisa, mas quando a banca pergunta por que você escolheu essa linha de pesquisa, por que o seu projeto se enquadra dentro dessa linha de pesquisa, o candidato não sabe responder. Então tenha isso muito claro para você. Mapeie as principais discussões e pesquisas do programa. Analise os currículos dos professores, principalmente do seu possível orientador e dos professores da banca. Quem é o presidente da banca, da comissão coordenadora, o que ela faz? Será que você tem algo em comum? Ela é coordenadora do CEDERJ. Eu fiz a minha graduação no CEDERJ. Eu posso comentar sobre isso e me conectar com a banca, para eu me conectar com essa presidente da banca. É uma estratégia, é um diferencial. Faz os olhos da banca brilharem. E vai falar, eles pensam assim, opa, peraí, ninguém falou isso ainda. E aí vai prestar mais atenção no que você está falando. Outra dica, eu já falei para identificar a nota do programa na CAPES, dá uma pesquisada, digita CAPES, coloca o nome do programa, mas geralmente tem essa informação também dentro do site. Eu, por exemplo, não sabia que cognição em linguagem, lá em 2010, era conceito 3. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, não, a gente tem que mudar essa realidade. E anos depois, lá em 2014, a gente conseguiu o conceito 5, e aí pedimos, a coordenação do curso pediu o doutorado. Fez a solicitação, acho que a gente conseguiu em 2 meses. E liste, coloca no papel com as suas palavras, como você vai contribuir com esse programa. Olha a linha de pesquisa, o que está falando lá? Os professores, quais são os projetos em andamento? O que você já fez que vai ao encontro, né, que pode contribuir com as atividades desse programa para, quem sabe, ele aumente o conceito. Você tem experiência em publicação de artigos, de capítulo, tem experiência em organização de eventos, na coordenação de curso, enfim, quais são as suas habilidades? Quarta, então eu estou na segunda dica. Primeira, domine todo o conteúdo do seu pré-projeto, ok? Conheça tudo sobre o programa de pós-graduação. E terceira dica, conheça a banca avaliadora, a comissão coordenadora. Por quê, Karine? Porque isso vai aumentar as oportunidades de você chamar atenção para a sua candidatura. Só que, pessoal, não é para mandar um e-mail para o professor não, tá? Oi, professor, eu estou enviando o meu projeto para você dar uma olhadinha. Eu já recebi e-mail assim. E aí, como que você vai dar uma olhadinha num projeto e não vai dar uma olhadinha nos projetos dos candidatos? Não é ético, não acho ético. Se essa informação não tem no edital, porque tem alguns editais que falam assim, que você precisa, inclusive precisa entrar em contato com o professor falando do seu interesse e perguntando, né, pedindo uma carta de interesse se ele tem possibilidade de te orientar. Aí tudo bem, você entra em contato, lá no edital tem todas as informações que você precisa. Caso contrário, você não vai entrar em contato com o professor, porque isso vai pegar muito mal. O máximo que você pode fazer, que eu sempre falo aqui, é para vocês participarem dos eventos que estão em andamento, participarem dos grupos de trabalho. Por exemplo, agora teve o Coninter. Quem participou do Coninter? Ano passado e este ano eu coordenei um dos grupos de trabalho, Permanência na Educação, junto com o professor Gerson Tavares, que foi meu orientador no doutorado. E aí a gente percebeu que tinham muitos trabalhos iniciais, né, de pessoas que queriam conhecer o nosso núcleo de pesquisa, que queriam fazer um primeiro contato com o Gerson, mostrar o interesse. Tudo bem, né? Tudo bem se for assim, tá?
E então, mais uma vez, para conhecer a banca avaliadora, o que você vai precisar fazer? Acessar, stalkear o currículo Lattes desses professores. Karine, onde que eu encontro o link do currículo Lattes deles? No site do programa. Você clica e vai aparecer. Então você vai observar o quê? Às vezes o currículo Lattes tem 40 páginas, não é para ler tudo. Você vai dar uma olhada no resumo, óbvio, no resumo, o que já foi feito. Nos projetos em andamento, principalmente liderados, coordenados por esse professor. As últimas publicações, onde ele publicou, sobre o que você vai ler pelo menos um texto, principalmente quando for num tema próximo ao seu. Porque aí você mais uma vez vai chamar a atenção da banca. Olha, ela leu, ela pesquisou, tá? Pessoal, coloquem as perguntas para mim, os comentários, lá na interrogação, por favor, no balãozinho com a interrogação, porque tá subindo tudo e depois eu perco essas perguntas, tá? Obrigada. E as últimas orientações também. Às vezes, o seu objeto de estudo, a sua delimitação do tema está justamente nos trabalhos futuros, ao final, na conclusão da dissertação, da tese que o seu professor já orientou. Lá na dissertação ou tese vai estar escrito assim: no nosso trabalho nós fomos até aqui. A gente colaborou até este ponto especificamente. Ou então nós fomos por esse caminho, mas as pesquisas futuras podem ir por outro caminho, porque nós não confirmamos a hipótese. Então é muito válido, é essencial que vocês leiam os últimos trabalhos, mesmo se não for da sua área específica, do seu objeto especificamente. Tem seguidores que me falam assim, me perguntam: Karine, eu estou na dúvida em qual metodologia que eu vou utilizar. Eu fiz o mestrado em um programa de pós-graduação, mas agora eu estou pleiteando a uma vaga em outro programa de pós-graduação, em outro estado. Como que eu vou saber o que eles usam? Como, gente? Nas últimas publicações, teses. Porque quando os professores, geralmente, eles seguem uma linha, né, você, consequentemente, vai segui-la também. A minha experiência, por exemplo, eu vim da UFV, da Federal de Viçosa, com um projeto seguindo a mesma linha teórica do meu TCC, do trabalho de conclusão de curso. Então eu estudava análise da conversa e trouxe a análise da conversa para o meu pré-projeto de mestrado. Não conhecia nenhum professor, não fui aluna especial, simplesmente me interessou o programa, eu me inscrevi, peguei um ônibus e fui participar e deu certo. Então, vocês vão identificar a linha teórica, né? No meu caso, a professora falou assim: mas a gente, na UFRJ, aqui no Rio, a gente usa linguística funcional. Você conhece? E eu fui sincera, não conheço, mas estou aberta a aprender. Eu quero aprender se vocês a usam aqui. Eu não tenho problema nenhum em mudar. Eu só não coloquei porque eu segui a linha que a gente usava lá. Outra dica, ainda sobre a banca avaliadora. Caso você identifique relação direta com a sua intenção, com o seu objetivo de pesquisa, cite essas pesquisas na entrevista. O meu diferencial na prova escrita, que na minha época ainda tinha, agora na pandemia que não está tendo a prova escrita, sem brincadeira, eu citei 10 professores. Eu citei o coordenador do curso sem saber, sem me dar conta que ele era o coordenador do curso. Porque eu estudei provas anteriores de outros programas e uma prova em específica, especificamente uma prova, pedia para citar no mínimo 3 autores. Eu falei, nossa, que interessante, porque aí você já escreve mostrando que você conhece a escrita científica, mostrando que você sabe usar citações indiretas. E esse foi o meu grande diferencial. Na entrevista, eu também sabia falar. Eu também conhecia, dominava os referenciais que eles tinham indicado. Estão anotando, enchendo o caderno de vocês aí? Quarta dica, são 8.
Conheça bem o seu orientador. Saiba nome, sobrenome, de onde ele é, onde fez graduação, mestrado, doutorado, se fez no Brasil, se fez no exterior, o quanto que ele publica. Se ele publica com os orientandos dele, isso é um ótimo sinal. Desconfie quando o orientador não publica com os orientandos, porque aí vai ficar mais difícil de você publicar também. O projeto, o currículo Lattes do professor, ele conta a história desse professor e te traz muitas respostas. Por mais que não... Por que conhecer bem o seu orientador? Porque por mais que não esteja garantido quem vai te orientar, eu, por exemplo, entrei pensando que o professor Sérgio Arruda fosse me orientar lá na cognição, porque não tinha o nome ainda da professora Eliana Crispim, ela tinha acabado de ingressar como professora, não tinha o nome dela no edital, nada. E aí ela me perguntou: Karine, você citou, será que você citou o meu trabalho no seu TCC, a minha pesquisa? E aí eu perguntei: qual o seu sobrenome mesmo, professora? Luquete? E aí ela disse assim, aliás, não, desculpa, eu não sabia quem era. Ela não tinha o nome dela, verdade. Aí ela falou assim: agora é Luquete, mas na época que eu pesquisei, que eu publiquei, eu usava Crispim. Falei: não, professora, eu não citei o seu trabalho. Só que eu, esperta, levei papel e caneta e já anotei: professora Eliana Crispim, o FRJ. Tá? Eu mostrei interesse pela pesquisa dela. Falei a verdade, fui sincera, mas mostrei interesse. Você também... então você precisa ter um possível orientador. Eu sabia tudo sobre o Sérgio Arruda, todas as pesquisas dele, e também sobre o professor Pedro Lira, mas o professor Pedro Lira era mais a área de literatura, então eu acreditava que seria o professor Sérgio Arruda. E na própria bibliografia também tinham textos dele, eu sabia. Se entrasse numa discussão sobre a teoria, eu sabia, porque eu queria muito, era uma prioridade, lembra? Eu queria mudar de vida. E então eu vou falar para vocês: conheça o possível orientador e também um possível co-orientador. Lá na cognição, por exemplo, tem co-orientador, tem programas que optam por não ter. Tem essa opção alternativa. Quem pode me orientar se o professor Sérgio, por exemplo, já estiver com interesse, com pesquisas mais afins à área dele? E aí, de novo, vocês vão stalkear, vão visitar o currículo dos professores, acessar as informações, as atividades interessantes que ele já desenvolveu, as palestras que ele já apresentou, as mesas redondas, coordenação de GT. Leia as bibliografias, as referências-chave desse orientador. As últimas 3 publicações já são o suficiente. Relacione esse orientador, o currículo desse orientador, com a sua intenção de pesquisa, para você poder defender o seu projeto, por que é importante, por que ele deve escolher a sua pesquisa, caso ela seja aprovada. Defenda o motivo da sua escolha de orientação perante a banca de seleção, caso isso seja perguntado. Então, vocês precisam ter em mente que a entrevista é a última chance de causar uma excelente impressão, concordam? Você já fez isso no seu pré-projeto, mostrando que você sabe o que é uma pesquisa, como desenvolver, quais são os caminhos metodológicos, você sabe formular uma pergunta, uma questão-problema, você escreve bem, você colocou de acordo com a ABNT. Agora é a hora de mostrar para a banca o que você não mostrou no texto, o que você não mostrou no seu pré-projeto. É a hora de dominar, saber as lacunas desse projeto, para você saber responder a todas as perguntas. Quinta dica: seja sincero, totalmente sincero, porque ninguém sabe de tudo, ninguém já fez tudo. Então, se você não sabe, se você não pode, se você não tem disponibilidade, se você não tem certeza, se você não fez, tá tudo bem. É a sua história e você tem que valorizá-la. Por isso que você tem que saber quais são seus pontos fortes, quais são as suas habilidades, como você pode colaborar com esse programa de pós-graduação.
Inclusive, ser sincero sobre as limitações do seu pré-projeto, sobre as suas inseguranças, pode até ser um ponto a favor, porque você mostra sua humanidade, você mostra que está aberto ao conhecimento, a aprender, deixa claro para a banca que você não está tentando vender uma imagem que você não tem. Concordam comigo? Quem concorda, coloca um joinha. Então, seja sincero. Abra seu coração. Eu lembro que o coordenador do curso, na minha banca do mestrado, tinham 7 avaliadores. Foi presencial. Eu estava hiper mega nervosa, muito ansiosa. Na época eu ainda não sabia essas técnicas, né, de respiração para você conseguir não deixar o nervosismo te dominar. O coordenador percebeu isso, começou a perguntar de Minas, como que eu fui parar em Campos dos Goytacazes, falou que também era mineiro e eu fui ficando mais à vontade. Então, e por que ele fez isso, né? Depois ele até comentou, o seu projeto estava tão bem escrito, a sua prova chamou tanto a nossa atenção que eu falei assim, não, eu vou, essa candidata, essa candidata tem muito o que colaborar com a gente. Epa, ao vivo, né, gente? Então, ele me fez algumas perguntas e eu fui ficando mais calma e consegui responder a todas. Quando ele me perguntou como você veio parar em Campos, eu falei, o meu sonho é ingressar no mestrado, no mestrado interdisciplinar. Eu não quero continuar na área dura de linguística. Eu estou encantada com os projetos que vocês têm aqui e eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender, muito o que colaborar. É a minha prioridade. Eu já pedi demissão lá em Minas nos meus 3 trabalhos. Então, assim, eu fui sincera. Tá bom? Desculpa, pessoal. 6ª dica. Seja flexível. Como assim ser flexível, Karine? Eu vou falar para a banca que eu estou aberto para mudar minha pesquisa toda. Que eu posso mudar a teoria, que eu posso mudar a metodologia. Não faça isso. Porque você desmerece o trabalho que você teve. Você desmerece o seu pré-projeto. O que você vai fazer? As bancas, primeiramente, nas bancas é muito comum que os professores sugiram modificações pontuais na sua pesquisa. Então ele pode falar assim, eu vi que você optou na metodologia pelo grupo focal. Por quê? Com base em qual autor? Não seria mais viável você aplicar um questionário? Você vai ter que saber responder. Você vai ter que saber o básico de metodologia de pesquisa. E eles podem sugerir também opções de orientação, sugerir leituras, como foi no meu caso. Eu vi que você usa análise da conversa. Você conhece a linguística funcional? Não conheço. Deixa eu anotar aqui. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professor. Eu agradeço pelas sugestões de vocês. Vocês não vão falar em hipótese alguma. Eu topo fazer qualquer alteração. Vocês que mandam. Eu estou disposto até a mudar tudo. Eu não sou apegado a nada. Cuidado. Então você vai mostrar. Professor, é muito importante que eu aplique a pesquisa com esses sujeitos. Por causa disso, disso e disso. Mas se vocês acharem, identificarem que para eu colaborar mais com o programa de pós-graduação, com essa linha de pesquisa, é importante que eu mude os meus sujeitos, até porque eu sei que vocês têm um trabalho em conjunto com outras instituições, por mim a gente pode conversar. Tá? Então mostre, defenda
a sua pesquisa durante a banca, a sua proposta, o seu pré-projeto, mas também demonstre a flexibilidade para adaptá-la e transformá-la em algo mais próximo aos objetivos do programa de pós-graduação. Sexta dica, seja gentil. O que é isso? O que é ser gentil perante a banca? Agradeça por críticas. Você já vai agradecer pelas sugestões, mas agradeça também pelas críticas. Aqueles professores estão ali há anos, há décadas. Respeitem a trajetória deles, tá bom? Então, quem aí tem dificuldade em aceitar críticas, trabalhe isso em você, porque no mestrado e no doutorado você vai ouvir muitas críticas, porque você está em processo de aprendizagem. Mostre que você sabe que o doutorado ou mestrado é um processo formativo e que você está ali para aprender. Que se você não sabe ainda, se você não conseguiu responder a pergunta que a banca fez, você vai fazer as disciplinas e com certeza, na próxima vez que o professor perguntar para você por que grupo focal e não questionário, por que grupo focal e não entrevista semi-estruturada, você vai saber responder. Porque aqueles professores têm capacidade, têm muito conhecimento e eles vão poder ensinar para você, indicar leituras, projetos, eventos, para você se aprofundar. Então você vai dizer também, se você tiver oportunidade, na sua fala, diga que irá aprofundar a leitura ou a reflexão para incorporar essa crítica ou essa sugestão. Isso vale tanto para a defesa de pré-projeto quanto para a defesa da dissertação e da tese em si. Todas essas dicas. E por que isso? Por que a sexta dica é seja gentil? Quando a gente reage com gentileza e com abertura a repensar, a gente está construindo perante a banca uma impressão bastante positiva. Concorda comigo? Eu tô falando isso, pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não é óbvio para todo mundo. Porque inclusive eu já vi gente descendo aquela rampa da UENF, batendo o pé, porque discutiu com um dos professores da banca. Sétima dica e penúltima, mostre como você pode contribuir. Você já conhece todo o programa de pós-graduação, já leu o site, já estudou o currículo do seu possível orientador, os currículos da comissão coordenadora, e agora você vai pensar como você pode contribuir, como você pode colaborar, contribuir para aprimorar o programa. Por exemplo, o programa é conceito 5, ainda, ele precisa trabalhar muito para ser conceito 6, conceito 7. Para isso, o programa, os alunos, os professores precisam publicar internacionalmente, precisam patentear produtos. Então, vocês podem colaborar dessa forma? Eu domino língua inglesa, eu quero publicar artigos internacionais, eu quero propor a criação de um aplicativo para patentear. Como que você pode colaborar com o seu conhecimento? Como você pode contribuir para a visibilidade do programa? Como? Participando de eventos, publicando seus trabalhos, falando dos seus trabalhos para outros pesquisadores, vindo aqui para o Instagram, para as redes sociais, para falar sobre a sua pesquisa, sobre o programa de pós-graduação, sobre os professores, como que eles trabalham lá na cognição de forma colaborativa. Como que você vai contribuir para a produtividade do programa? Você vai publicar? Você tem disponibilidade para isso? Qual a sua disponibilidade? Você vai participar de grupos de pesquisa? Porque fazer mestrado e doutorado não é só cursar as disciplinas e escrever a dissertação e a tese, não. Tem muito mais do que isso. Você participa de reuniões com o orientador, aquele orientador que orienta, é claro. Você precisa fazer leituras, fichamentos, escrever às vezes um artigo a cada disciplina, porque é um pré-requisito daquele programa.
Tem muitas coisas envolvidas, então é importante que você sempre converse com ex-alunos e com alunos desse programa. Continuando, a nossa última dica antes da gente ir para as perguntas. Mais uma vez, coloquem, por favor, as dúvidas de vocês nas perguntas, né? Pedidos também de material. Karine, cadê seu material gratuito? Eu preciso de modelos de pré-projeto. Publica no feed sobre isso, porque eu tenho muita dúvida. Coloquem os pedidos de vocês também. Última dica. Mostre produtividade. Mostre que você é proativo. É óbvio que aqui também entra a sinceridade. Eu vou falar o que os professores gostam de ouvir, que eu vou publicar muito. E aí, no decorrer do mestrado, do doutorado, você não publica. Isso vai pegar muito mal para você. Então você vai falar a verdade. E aí eles podem perguntar, nossa, você pretende publicar bastante, como você disse, mas eu tô vendo aqui que você não tem publicação ainda. Então, é a oportunidade de você justificar o porquê você não tem publicações. Não tem problema nenhum, você vai justificar. Eu trabalhava, estudava, eu tive filhos nessa época, ou então eu ainda não tinha informações sobre o mestrado e doutorado, eu ainda não tinha decidido seguir a carreira acadêmica. Tem vários motivos, né? E você vai firmar um compromisso sincero e verdadeiro de que a sua estratégia no mestrado ou doutorado, quando você ingressar como aluno regular, vai ser diferente, porque é a sua prioridade, porque você decidiu seguir a carreira acadêmica, porque você decidiu dar prioridade para o seu conhecimento, né, para a sua parte, para a área intelectual, que você decidiu se preparar para o mercado de trabalho. Eu lembro que eu pensava muito na época, quando eu decidi seguir o mestrado, em poder me preparar ainda mais para as minhas aulas, porque eu não me sentia preparada só com a graduação. Então você pode falar isso para a banca, seja sincero. E se você tem produção, você vai dar um jeitinho de inserir na sua fala. Lembra lá no início que eu falei assim, coloquem, treinem de 3 a 4 minutos falando sobre a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional, se você tiver. 5 minutos falando sobre o seu pré-projeto. Dá um jeito de citar ali no meio do caminho a parte das publicações, participações em eventos, né? É muito importante porque salta os olhos da banca. Eu lembro que lá em 2010, quando eu participei, eu era a única que tinha publicação no programa, a única candidata que tinha publicação. E aí o professor Sérgio Arruda, eu vi que ele, nossa, você tem uma publicação, você publicou um artigo, você sabe o qualis dessa revista, desse periódico? E eu sabia responder qual era o qualis, qual era a classificação daquele periódico. Mas ele me perguntou, ela é organizada por qual instituição? É pública, privada? Eu não soube responder. E aí eu fui sincera, pensei um pouquinho para tentar me lembrar, mas não me lembrei na hora. E na verdade depois eu vi que era um grupo de instituições públicas. E eu falei, professor, eu não vou saber te responder agora. Eu vou até anotar aqui, porque é importante eu ter essa informação. Muito obrigada. Só isso. Então, mostre produtividade, proatividade. Se você já organizou evento, é o que eu disse, se você conhece o programa de pós-graduação, se você conhece o currículo dos professores, vocês sabem qual o planejamento que eles têm. Vocês sabem que se eles são conceito 5, eles estão trabalhando duro ali para chegar no conceito 6. Ao conceito 6. Então, coloque as perguntas para mim, isso mesmo. Para quem está ansioso, eu fiz algumas enquetes lá nos stories, até publiquei no feed também um pouco sobre isso. Para quem está ansioso, é normal. Eu estava super ansiosa, super, hiper, mega na entrevista de mestrado. Só que eu queria muito. Então, o meu querer muito
né? Eu passei essa segurança, essa confiança para a banca. No doutorado, eu também fiquei com aquelas borboletas no estômago, né? Aquele frio na barriga. É comum. Eu não sei se alguém estava aí no dia. Eu lembro que eu até saí de perto dos meus colegas. Eu falei assim, não, eu vou deixar vocês nervosos também. Karine, pra que isso? Eu falei, gente, deixa eu ficar no meu cantinho, eu vou respirar fundo, porque eu tava tão emocionada que era o primeiro edital e tinham 8 professores na banca. Era muita responsabilidade. Enfim, deu tudo certo. Eu só esqueci de falar meu nome, de me apresentar, que eu pensei assim, todo mundo me conhece, não vou falar meu nome não. Mas perdi ponto, porque eu não falei meu nome. Então a ansiedade, ela é um sentimento inerente ao ser humano. E para controlar, o que eu fiz? O que eu faço? Ouve uma música que você gosta, dança, canta, faz uma atividade física, corre, né, se você está acostumado, é claro. É para inventar moda no dia da sua entrevista. Faz uma atividade física, sobe dessa escada, gasta energia, né? Muda a sua energia, a sua vibração, não deixa os pensamentos negativos, né? Não alimenta esses pensamentos negativos, que eu ouço muito aqui, às vezes nos directs que vocês me mandam, tá? Então, o que a banca espera de você? Né? Eles não são monstros, não são... Né? Não tem nenhum bicho-papão ali, apesar da gente inventar na nossa cabeça que eles querem nos derrubar de qualquer jeito e que eles sabem muito mais do que a gente. Ok, eles têm a trajetória deles, vamos respeitar. Mas concordam comigo que ninguém sabe melhor da sua pesquisa do que você. Você sabe da sua trajetória, você sabe das leituras que você fez, você sabe do que você abdicou para estar ali. Então, os avaliadores, eles querem conhecer você melhor. Eles querem ouvir as suas ideias. Eles querem conhecer e ouvir a sua proposta. Saber se você compreende como funciona o mundo da pesquisa, se você sabe o que é um mestrado, o que é um doutorado, o que você vai passar por ali, se você está disposto a abdicar de muita coisa, de passeios com a família, e para você conseguir atingir o seu objetivo. Então, eles querem saber se você se preparou como poucos para esse momento. Como eu disse lá no início, muitos não se preparam. E é por isso que eu estou fazendo essa live, para vocês darem um show na entrevista. E vocês vão vir aqui dar o depoimento de vocês no direct, nos comentários, no meu WhatsApp. Tá? Então, quando os pensamentos negativos vierem, você vai respirar fundo e vai falar assim, eu me preparei para isso. E vai dar o seu melhor, vai falar tudo que você sabe. Combinado? Coloca um joinha aí pra mim. E falei que tinha uma surpresa. Deixa eu beber até uma água aqui. Oi, Estevam. Foi um dos últimos aprovados pelo Além da Revisão, super feliz no mestrado lá no IFE, já falou comigo que vai direto pro doutorado. Muito bem, eu espero, quem teve insight aí, quem falou assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, caramba, virou uma chave agora. Eu quero que vocês falem pra mim aqui nos comentários, pode ser até nesses comentários onde vocês estão colocando joinha, também lá na caixinha de perguntas, onde tem o balão com a interrogação, porque eu vou ficar muito feliz, né, que eu preparei essa live com muito carinho para vocês. E qual é a surpresa? Primeiro, para quem tá chegando no perfil agora, que eu sei que chegou muita gente nova aí, com interesse nessa live, com interesse em dicas sobre a entrevista, eu sou a Karine Castellano, fundadora do Além da Revisão, professora universitária, atuo há mais de 7 anos no ensino superior, graduação, mestrado, doutorado, e presto serviço de consultoria científica para quem sonha ingressar na pós-graduação. É porque muita gente não teve oportunidade de aprender, de dessas possibilidades quando termina a graduação. Geralmente a graduação prepara você para o mercado de trabalho, não é isso? Então, se você depois que terminou a sua graduação, anos depois alguém falou assim, por que você não faz um mestrado ou
doutorado, né? É importante que vocês se atualizem. Então, eu venho fazendo esse trabalho de orientação, de consultoria, amo fazer isso, amo porque vocês aprendem muito com isso. E no ano passado surgiu uma demanda de um novo serviço. A gente já fazia revisão linguística, tradução, normalização e surgiu a demanda para a segunda etapa. Karine, passei na primeira etapa, ótimo, mas eu estou muito ansioso para a segunda etapa. Eu não sei o que falar, eu estou em pânico. E aí a gente montou, eu junto com meus consultores, a simulação de entrevista para o mestrado e doutorado. Essa simulação de entrevista é ideal para você que está inseguro em relação ao seu pré-projeto. Teve gente que mandou mensagem para mim: Karine, eu não sei como eu fui aprovada. Me ajuda, por favor. Claro, te ajudo, estamos aqui para isso. E aí eu tenho muitas... Eu sei que o meu projeto tem muitas lacunas, mas eu não sei respondê-las. Eu não sei quais perguntas que a banca pode fazer para mim. E aí você precisa de um acompanhamento personalizado para se destacar na etapa de arguição oral. Porque afinal de contas é a sua última chance, não é? É a sua última chance. E tem gente participando de processo seletivo há muitos anos. É aprovado na primeira etapa, o programa tem interesse na sua pesquisa, mas na hora da entrevista você não sabe defender as suas ideias. Você não sabe explicar o porquê você escolheu aqueles procedimentos, porquê você escolheu aquela linha teórica. Então, como que funciona a simulação da entrevista? A gente agenda um horário, você nos envia o edital, o seu pré-projeto, a última versão do seu pré-projeto e o nome do possível orientador. A simulação, ela tem duração de 1h40, 2 horas aula, que dá tempo suficiente para a gente trabalhar 3 aspectos. O pré-projeto, o estudante ansioso, nervoso, inseguro, a gente faz milagre nessa simulação, tá bom? Quem aí já fez a simulação? Fala pra mim. E a gente trabalha também o programa de pós-graduação, para eu saber se você sabe tudo sobre ele. Então, pré-projeto, estudante e programa de pós-graduação. E no final, você vai receber um roteiro com 25 perguntas e respostas para você dar um show na entrevista, passar segurança. E quem já fez, coloca aí para mim nos comentários. Fala que a gente prepara 10 vezes mais. Karine, vocês fizeram 10 perguntas na simulação, mas os professores só fizeram 2, 3, né? Então, aí a pessoa é aprovada e fala: nossa, agora eu tenho informações que os meus colegas não têm e eu estou podendo passar essas informações para eles. Eu chamei a atenção da banca e o professor veio conversar comigo. A simulação é realizada por um professor doutor com ampla experiência em orientação, escrita e publicação de artigos científicos. Então eu não estou aqui sozinha, o Além da Revisão. Ele é composto por vários profissionais. Tem a Clesiane, que está aí presente, o professor Marcos, a professora Thaís, a Clebiana participou da simulação de entrevista. Ela me procurou no sábado. Karine, por favor, a gente agendou para segunda-feira e foi ótimo. O Lucas também fez, né? Muito obrigada, Lucas. Que bom, eu fico muito feliz de a gente estar fazendo a diferença na vida de vocês, tá? E para vocês que estão participando da live, principalmente aí os meus colegas, futuros mestres e doutores em cognição e linguagem, a gente tem uma oferta de 2% de desconto se você adquirir o serviço até este domingo, dia 5. E não só isso, não fiquei satisfeito só com desconto. Eu também vou oferecer um bônus, vocês vão poder escolher, são 3 bônus. Análise do currículo Lattes, normalização do pré-projeto, porque depois você vai precisar desse projeto normalizado de acordo com a ABNT para poder qualificar, né? Para entregar um projeto mais apresentável para o seu orientador quando você for aluno regular. E também para aqueles que estão participando de vários processos seletivos. Tem um cliente meu aqui, o Francisco, eu acho que ele está participando de 5 processos seletivos, e aí a cada edital muda as regras de formatação. E a gente tem também um bônus que os clientes adoram, o diagnóstico do pré-projeto.
E aí a gente vai passar para vocês quais são as lacunas, né? Como eu disse, por que você escolheu essa metodologia, esse método? E vou colocar os pontos fracos do seu trabalho, para você saber o que te espera para a entrevista e se preparar para ela, tá bom? E aí a gente tem só 10 vagas por conta da nossa agenda, a gente só conseguiu encaixar 10 vagas. Eu vou colocar, depois das perguntas e respostas, que agora eu vou ficar com vocês até quando vocês quiserem, até quando vocês tiverem dúvidas. Vou colocar o link na bio, né? E eu convido vocês, né, para contarem com Além da Revisão para aumentar as chances de vocês de ingressar no tão sonhado mestrado ou doutorado. Os nossos consultores fazem um trabalho incrível, se dedicam muito, estudam para poder oferecer o melhor para vocês. Agora eu vou começar a ler as perguntas que vocês colocaram aqui na caixinha, tá bom? Oi, Antônia. Vamos conversar, Antônia. Chama a professora Clesiane, pode me chamar no direct também, a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Vamos lá, que bom, fico feliz. Paula Márcia já agendou a entrevista dela. Lucas já fez a entrevista, super adiantado. Muito bem, vamos lá. A Vivi, tem como colocar para vocês. Vamos lá. A Vivi Lacerda está perguntando, você pode dar dicas para qualificação no mestrado? Claro, posso sim. Vai ficar para outra live, tá? Mas eu vou anotar aqui, qualificação do mestrado. A gente faz uma live só sobre isso. Ótima dica, Vivi. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Foi. Eu acho que eu não vou conseguir ler ela toda. Cacapucci. Eu tenho um possível orientador, mas ele só me aceitará quando eu publicar algo, pois precisa dessa pontuação. Deixa eu ler o restante. No Lattes por conta da bolsa. Me indica uma revista que aceitaria uma publicação de artigo de revisão em psicologia? Vale a pena escrever esse tipo de artigo? Vale super a pena, Cacapucci, porque você já adianta a pesquisa de pesquisadores, de profissionais que querem trabalhar sobre o assunto que você pesquisa. Então já é meio caminho andado, e se não tiver nenhum artigo de revisão nessa área, você vai ser citado sempre. Você vai ser citada, desculpa. Isso é muito importante, sim. Faz o seguinte, me chama lá no direct, coloca o tema da sua pesquisa e a gente vai conversando, porque eu tenho umas listagens de revistas, sim. Vamos lá. Isso é muito importante, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que ficam super inseguras, porque não tem publicação, e aí vai ver o currículo dos candidatos, fica com autoestima mais lá embaixo, achando que não vai conseguir, que não vai poder, mas já vi pessoas, candidatos sendo aprovados, sim, porque o diferencial que vale mais ponto é o seu pré-projeto, por isso que você tem que dar muita atenção a ele. E a publicação de artigo, como eu disse, vai ser um diferencial. Por nada, cá. Clebiana aqui de João Pessoa. Quando somos eliminados na revisão oral para a seleção do doutorado, é melhor elaborar um novo projeto? Clebiana, é importante que você tenha o feedback de um pesquisador mais experiente, de um professor, para você saber quais são as lacunas no seu projeto, né? E vale muito a pena aperfeiçoar. Eu vejo muitas pessoas, candidatos, submetendo o mesmo projeto em vários programas de pós-graduação. Só que qual que é o seu diferencial? Você precisa citar os professores daquele programa. Você precisa colocar a justificativa dentro daquela linha de pesquisa específica. Então, o que você pode fazer, Clebiana, é contratar a consultoria científica, o trabalho de um mentor, de um consultor, para poder te acompanhar desde o início, começar do zero, aí a mentoria, ou você pode enviar o seu projeto e contratar a consultoria. E aí você tem um encontro de 1h30 com esse pesquisador que vai falar, olha,
o seu projeto, para ter mais chances de ser aprovado, ele precisa de adaptações nesses pontos. E você vai ver como que vai ser o seu próximo resultado. Porque, pensa, não é todo mundo que investe tempo e dinheiro para escrever, né, para se preparar para essa etapa. Então você já sai na frente, tá bom? Com pessoas que já passaram por isso várias vezes. Então você perguntou, né, para finalizar, é melhor elaborar um novo projeto? Nem sempre. Você pode adaptar o seu projeto. Ah, entendi, Cá. Mas se você está feliz na sua área, é isso que importa, e aí agora você pode trabalhar em cima disso. Antônia, se você puder me disponibilizar o seu material, ficarei grata. Claro, posso sim. Ele está lá no link da bio, porque eu não atualizei ainda. E você pode também me pedir pelo WhatsApp, pelo direct, eu envio para você. Eu tenho pastas com arquivos de pré-projetos aprovados, pré-projetos nota 10, tenho livros de escrita científica, livros de metodologia científica, normas da ABNT, tem muita coisa boa lá. E tem também, esse é novo, tem um mês mais ou menos que eu disponibilizei uma tabela do Excel, uma planilha, com links de editais abertos em todo o Brasil, em várias áreas do conhecimento. Olha, o Marcos Antônio, ele também está disponibilizando. Obrigada, Marcos, o link, ótimo. Mas só vocês me pedirem que eu passo para vocês sem problema nenhum. Já ajudou muita gente. E tem também o canal no YouTube, né, gente, que eu falei, tem aulões de como construir o pré-projeto do zero, tem muita coisa boa lá. ABNT, currículo Lattes, tá bem legal. E eu quero fazer ainda mais para vocês agora nas férias de janeiro. Como ser convincente diante das incertezas de um pesquisador iniciante? Foi a primeira dica que eu dei. Domine o seu pré-projeto. Tudo que você colocou lá, você precisa ter conhecimento, precisa estudar. Se você é mais da leitura, vai para os livros. Se você gosta, é mais visual, vai para o YouTube. Tem vários profissionais, tem o meu canal, mas tem uma infinidade de conteúdo gratuito, de professores que têm a especialização na sua área, né, que são especialistas na sua área. E como eu disse, você também tem que saber tudo. Seja sincero, estude, né, dê o melhor que você tem dentro das suas possibilidades e você vai conseguir ser convincente, sim. Valeu, Estevão! Como mostrar confiança diante de um projeto que pode ser totalmente modificado pelo orientador? Foi uma das minhas dicas, mas vale a pena repetir aqui. Você tem que defender o seu projeto, a sua ideia, estando aberto a conversar com o seu orientador, fazer as adaptações de forma que o seu projeto contribua ainda mais com o programa de pós-graduação, ok? E pode acontecer de você mudar totalmente o seu pré-projeto, mas você precisa, enquanto pesquisador, o trabalho é seu. Você que vai ter que acordar todo dia motivado, com motivação ou sem motivação, para fazer as leituras e para escrever sobre aquele assunto, concorda? Você que vai a campo, você que vai entrevistar, você que vai buscar material para leitura, você que vai coletar os dados. Então você precisa ter essa inquietação dentro de você, você precisa ter essa paixão pelo tema. Procure isso, que o seu processo vai ser muito mais leve, tá bom? Experiência própria. E se você mudar totalmente a pesquisa, que seja porque você conversou com outros professores, porque você participou de eventos, porque você fez as entrevistas, porque você
fez as disciplinas, porque você escreveu artigos, porque você aprendeu e viu que você pode colaborar mais ainda. Ou então você percebeu, opa, eu queria abraçar o mundo, mas eu não posso, porque eu trabalho, estudo, moro em outra cidade, tenho filhos, então eu vou delimitar ainda mais a minha pesquisa, eu vou conversar com o meu orientador, vou participar da banca da qualificação para ouvir esses pesquisadores que têm muito a colaborar com a minha pesquisa, com a minha trajetória, com o meu desenvolvimento. Douglas, Maicon, meus colegas lá da Universidade da Cândido. Deixa eu ver. Essa nem preciso colocar. A live será... Cadê? A live será disponibilizada no perfil após o término? Sim, vai ficar no perfil. E o que eu costumo fazer? Como ela fica muito grande, extensa, eu faço uns recortes e coloco lá no canal do YouTube. Então, para quem tem interesse, segue o Além da Revisão no YouTube. Para quem tem interesse em assistir essa live depois, me ouvir de novo, aí eu faço os cortes e diminuo ela um pouquinho. Vamos lá, cadê? Eu acho que eu já respondi a todas. Respondi a todos vocês? Me falem aí, por favor. Ficou alguém sem resposta? Muito bom. Ah, a Clesiane tá falando aqui, nossa consultora da área de literatura, educação, maravilhosa. Sempre tem... muitas das aprovações além da revisão são por conta do trabalho incrível que ela faz, da dedicação. E a gente tem uma live juntas com dicas de ouro para a entrevista de mestrado e doutorado. Ela tem mais de, eu acho que está perto de 4.500 visualizações. E depois vocês olham os comentários. Karine, foi aprovada. Meninas, muito obrigada. Fiquei com nota 9 na entrevista, foi um diferencial. Lá a gente fala sobre... Eu repito, né? A gente acaba repetindo algumas coisas na nossa fala, mas lá são dicas diferentes das que eu trouxe hoje. Então vale a pena vocês assistirem também. Tá bom? Dicas de ouro para a entrevista de mestrado e doutorado. Muito bem lembrado, obrigada. Valeu, Douglas. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a participação de vocês. Desejo sucesso, né, que vocês brilhem na entrevista, que vocês deem show, que vocês se preparem, se dediquem, estudem, porque vai valer a pena. Dê o melhor de vocês nessa fase. Tá acabando, eu sei que tá todo mundo cansado, estressado, mas tá acabando. Daqui a pouco você vai poder dormir tranquilo, relaxar, descansar. Eu sei que tem muito professor que tá assistindo, tá bom? E eu vou colocar para vocês, para quem tem interesse em ter essa experiência com a simulação de entrevista para mestrado e doutorado e se preparar ainda mais, né, tendo a orientação, recebendo a orientação de um professor doutor, eu já vou colocar para vocês o link lá na bio. São 10 vagas. Lá no link é um formulário do Google Forms, tem todas as orientações, explicando o serviço, com o investimento que você vai fazer, o bônus para você escolher, e assim que você enviar o formulário, a gente já entra em contato com você por e-mail, tá bom? Oi, Elvano, eu vou deixar salva essa live lá no YouTube, tá bom? Depois você dá uma olhada lá. E qualquer dúvida, pessoal, me manda mensagem no direct, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu não conseguir responder hoje, respondo amanhã durante o dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelas perguntas. Que bom que vocês gostaram. Ah, a Vivi tá perguntando aqui. Que dia você pretende fazer a live de qualificação? Eu vou fazer a minha dia 10. Tá muito em cima, Vivi. Essa semana a gente tem muito trabalho aí com as entrevistas. Mas vamos combinar o seguinte... Me manda uma mensagem lá no WhatsApp ou no direct e eu gravo um áudio para você, tá bom? Vou ter o maior prazer. Inclusive, lá no material gratuito... Não, lá é exclusivo de mestrado e doutorado. Mas
Vira e mexe, alguém me manda mensagem no WhatsApp: Karine, tem modelo de carta de intenção? Tem modelo de carta de memorial? Você pode me ceder uma carta de recomendação, né? Se eu conheço a pessoa, se é meu cliente, claro que eu faço isso. E tem gente também que me pergunta sobre as defesas. Inclusive, Vivi, se você quiser marcar, agendar essa simulação para defesa, a gente faz também, tá bom? A gente pode fazer isso, me fala a sua área. Eu vejo consultor que é mais afim, que tem mais conhecimento específico sobre a sua área, e vocês fazem uma simulação, tá? Eu tenho certeza que você vai muito mais confiante e aliviada para essa banca. E aí eu tenho modelos também de PowerPoint, com as apresentações que eu já fiz, que foram elogiadas, enfim, às vezes as primeiras apresentações eram horríveis, e aí eu percebendo isso, com dicas de colegas e professores, fui aperfeiçoando, né? Então dê o melhor de vocês, que sirva como aprendizado. Tem gente que já participou demais do processo seletivo, tem gente que está participando pela primeira vez. Se preparem e dê o melhor de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão colher esses frutos. Obrigada, Marcos, obrigada pelo carinho. Uma boa noite para vocês, excelente noite. E a gente continua se falando, porque eu vou continuar durante essa semana postando mais dicas. Tem muita coisa para ser falada, tá bom? Ah, uma postagem que eu vou fazer é sobre as principais perguntas feitas nos processos seletivos, né? Tendo em vista toda a minha experiência, eu sempre peço um feedback para o cliente para ver se os professores não fizeram perguntas diferentes, e aí com isso a gente vai aperfeiçoando o roteiro. Vou colocar algumas perguntas lá no feed, vou colocar dicas também para quem vai participar online, né, de maneira remota, porque tem gente que participa da simulação, da entrevista, eu não vejo a boca da pessoa, né? Então isso é muito sério. Ou então tem ventilador, tem livro, tem quadro, tem foto, é uma bagunça no fundo da tela, e aí eu não consigo nem prestar atenção no que o candidato está falando. Vou compartilhar isso tudo com vocês, se preparem, fiquem ligados lá nos meus stories, vou colocar caixinha de perguntas todos os dias, coloquem as perguntas de vocês e depois eu quero feedback, tá bom? Karine, eu fui aprovada, primeiro lugar, segundo lugar, fui muito mais confiante para a banca, eles fizeram exatamente as perguntas que você falou que eles iriam fazer, tá bom? Uma ótima noite para vocês e até a próxima!